E agora, para fechar com chave de ouro, eu tenho a honra de convidar ela, que é líder de produtos digitais, atuando há 18 anos no mercado de tecnologia e desses 18 anos sendo 13 anos em lideranças de equipes diversas. Pega essa mulher, gente, olha que musa. Atualmente, Cíntia Ribeiro é Group Product Manager na Mino.com, onde é responsável pelo time de core e plataforma. Também é embaixadora da Mulheres de Produto, a comunidade aqui que visa aumentar a representatividade feminina na área de gestão de produtos. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Gi. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito animada para essa live. E muito feliz, obrigada por essa introdução aí. Ah, não, a gente faz o possível aqui para dar tudo Levantando certo. a bola. Não, você merece, Cíntia, você merece. Cíntia, cara, vamos começar aqui com uma dúvida que sempre surge, né? E até contextualizar um pouquinho. Eu estou numa posição de liderança há 10 meses, você já tem uma jornada maior aí em posições de liderança. Quando você se sentiu preparada para assumir essa posição? Quando isso aconteceu, eu te conto, tá? É, a minha jornada, eu me formei em ciência da computação, eu comecei como programadora, então até 3 anos atrás eu tive uma jornada bem natural. Eu era líder, mas eu não era gestora. Né? Eu era líder porque eu gostava de tomar frente das coisas e eu conseguia influenciar as pessoas. Como eu tinha muito conhecimento técnico, eu conseguia conversar muito com os desenvolvedores, mesmo quando eu era ali. Eu era analista de negócios, mas eu conseguia conversar tecnicamente, eu conseguia conversar com todo mundo, conhecia bastante os clientes onde eu estava envolvida, que eu trabalhava em consultorias. Então, foi uma coisa bem natural que eu só percebi que eu tinha sido líder esse tempo todo. Depois que eu cheguei, no final, eu tive que tomar uma decisão de qual que é o lado que eu quero seguir, sabe? Isso foi em 2019, foi quando eu decidi ficar só com produto mesmo. E quando eu assumi uma posição oficial de liderança, isso foi no início do ano passado, que além de líder, eu passei a ser gestora também, eu assumi como head de produto numa startup. Eu era a única pessoa de produto ali. Eu conversava diretamente com o CEO e em menos de 2 meses eu já estava dando resultado. Então eu falei com ele que, olha, eu quero ser, em algum momento, não precisa ser agora, eu quero ser head de produto. E ele já me promoveu no mês seguinte. E eu Assim, as pessoas têm essa ilusão, às vezes, de que quando você alcança uma certa senioridade, você vai parar de se sentir insegura, a síndrome do impostor vai embora. Eu sinto muito por dizer isso para vocês hoje, mas não vai, tá? Então, hoje, agora, por exemplo, você leu aí meu LinkedIn, ele está desatualizado, eu ainda não tive coragem de atualizar, porque há 2 semanas eu meio que me tornei head de produto na Minu, porque a gente teve um corte de pessoal e eu sou a única pessoa sênior, a única pessoa líder de produto lá. Então, eu ainda sinto essa insegurança. Hoje mesmo eu tive uma conversa com a nossa business partner e ela me apoiando, tentando me tirar dessa posição de insegurança, porque a gente nunca vai ter vivido tudo, a gente sempre tem algo para aprender. Só que eu tenho confiança de que eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo como liderança, porque eu gosto muito do que eu estou fazendo, né? Eu passo muitos apertos, eu passo raiva, tem horas assim que a gente pensa em desistir, isso vai ter em qualquer profissão, não adianta esperar que vai ser perfeito. Mas quando dá certo, isso compensa, sabe? Esse sentimento que eu tenho compensa. E pelos feedbacks que eu recebo, principalmente assim das pessoas que trabalham comigo, esses são os feedbacks mais incríveis, sabe? Eles valem mais do que o feedback do CEO. Quando uma pessoa que é uma liderada minha me disse que eu consegui ajudá-la e que gostou, que se inspirou nas coisas que eu fiz, aí é que eu sei que, assim, eu posso nunca me sentir preparada, eu vou sempre, assim, eu tô com 36 anos e tem hora que eu ainda me sinto com 17, que foi quando eu comecei, sabe? Mas ver esses resultados, assim, me fazem perceber que eu tô pelo menos no caminho certo. E por falar, cara, sensacional assim a forma com que você falou, né? E de fato, a minha percepção sobre a síndrome do impostor, nós sempre vamos sentir.
Isso, porque minha leitura, ao contrário das profissões tradicionais que a gente ia para a universidade, fazia o estágio e recebia o diploma, tinha a graduação, com gestão de produtos isso não existe. A gente vai aprendendo e colocando em prática, então a gente sempre tem a dúvida se aquilo que nós estamos fazendo é o correto, é o bastante, é o suficiente, vai gerar o resultado necessário, gera as apostas corretas e tal. E minha percepção na posição de liderança, quando vem o feedback das pessoas, aí sim é um bom indicador sobre isso, né? Sobre estarmos no caminho certo. E por falar em indicadores, qual que é agora, né? Você, parabéns, recém-promovida aí a head de produto, sinal que você trouxe resultados, né? O que que você entende que são os resultados de uma liderança de produto? E aí já vou afunilar um pouco mais. Eu entendo que a gente tem resultados de gestão de pessoas, o resultado que a gente consegue com as nossas lideradas, e tem os resultados que a gente consegue no negócio. Você concorda com isso? E se você concorda ou não concorda, o que que você entende que são esses resultados? Eu concordo que são resultados que têm que ser olhados de forma independente. Eles estão interrelacionados, porque se você está cuidando das pessoas, está tendo resultados ali, indiretamente você vai ter mais resultados de negócio, mas é perigoso você olhar só para os resultados de negócio, porque você perde um pouco do humano ali, né? Falando um pouco dos resultados de negócio, eu como líder, eu sou a líder que gosta de ficar nos bastidores. Sabe? Eu gosto muito de aparecer assim, eu apareço nas redes sociais e criando conteúdo, ensinando, mas o meu trabalho eu gosto de ficar nos bastidores e gosto de deixar as pessoas aparecerem. Então, os resultados delas, o sucesso delas é o meu sucesso também. Sabe? Hoje eu tenho muito disso, hoje eu tô depois dessa situação que aconteceu lá, com os desligamentos, eu tô com um time só de pessoas sêniores, são 4 PMs e 2 designers, todo mundo sênior, e é incrível, assim, eu nunca liderei tanta gente sênior ao mesmo tempo, e é incrível tanto que eles me ensinam todos os dias, porque eu peguei alguns contextos que eu não conhecia. Então, eles me desafiam, e me trazem os resultados deles, assim, eu já olho assim, nossa, caramba, eu não teria feito isso, sabe? Eu, nesse contexto aí, talvez não tivesse alcançado esse resultado que você alcançou. Então, para mim, e aí eu começo a ligar um pouquinho nos resultados de pessoa, né? Que é dar o espaço para as pessoas brilharem, mas tá sempre ali disposta, né? E disponível, né? Nem disposta, você tem que estar e tem que parecer disponível, as pessoas têm que saber que podem contar com você, né? Para dar aquele apoio. Mas os resultados não são meus, os resultados eles são dos produtos, a não ser quando eu estou liderando uma iniciativa e vai ser uma coisa meio específica, né? Falando um pouco de resultado da área de produto como um todo, eu ainda não tenho essa resposta, é um dos desafios que eu tenho atualmente, que a gente já tinha quando eu estava com outras lideranças. Agora, pensando em pessoas, eu olho muito o desenvolvimento das pessoas, eu uso, tem alguns frameworks, tem o framework da Petra, que é o PM Will, que tem até a tradução dele lá no PM3, tem alguns outros parecidos também. Eu e o meu antigo par fizemos uma versão dessa, que é o que a gente usa na Minu. E ali eu coloco a minha expectativa e a minha avaliação da pessoa, e também a expectativa e a avaliação dessa pessoa. E para mim, eu considero um sucesso quando a minha expectativa está igual à dela, e essa expectativa corresponde ao cargo dela, sabe? Porque aí ela tá fazendo tudo que é esperado e está sendo reconhecida por isso. Foi uma forma que encontrei de deixar as coisas um pouco mais objetivas e incentivar o desenvolvimento. Eu estava com muitas pessoas júniores, né? Agora que eu estou com sênior, vou ter que reformular um pouquinho esse trabalho, mas com júnior eu acho muito necessário para a gente ter essa visão de futuro das pessoas, principalmente quem está chegando no mercado agora, às vezes são pessoas muito ansiosas, né? Tem essa coisa aí, você entra no LinkedIn, você acha que a cada 6 meses tem que ter uma promoção, o tal do sênior de 2 anos ali, então até para acalmar um pouco essa ansiedade, sabe? Eu faço dessa forma. Boa. Cintia, eu vou fugir um pouquinho aqui do script, das perguntas que a gente recebeu ali na caixinha.
Até, e vou te fazer uma pergunta fora, porque é uma dúvida que eu, nas minhas mentorias, eu recebo muitas vezes, não sei se você também já recebeu. O que que é o cenário de gestão de produtos hoje, né? A gente vive uma segunda, na minha percepção, uma segunda fase onde pessoas que foram product managers, que estudaram sobre isso, começam a ascender a posições de liderança e liderar pessoas de produto. Mas a gente tem ali também, convivendo nesse mesmo cenário, um outro cenário de pessoas que não são lideranças de produto, que não foram product managers e que lideram pessoas de produto. E temos também alguns cenários, né, startups que contratam pessoas como pessoas de produto, e a pessoa tem ali que muitas vezes se desenvolver, percorrer essa jornada de crescimento sem ter uma referência muito sólida ou muito confortável para ajudar nesse crescimento. Você trouxe a questão ali da Petra Will, eu uso também esse artefato para liderar e ajudar no desenvolvimento das pessoas. Mas qual que seria a sua orientação para mulheres que estão nesse cenário, né? Ou eu tenho uma liderança direta, que não é uma liderança de produto, que às vezes não consegue me orientar, ou se eu estou numa startup que eu não tenho ninguém de produto para me ajudar. Como eu evoluo? Como eu progrido na minha carreira? A primeira coisa que eu também ouço muito essa pergunta, e a primeira coisa que eu digo para todas as pessoas em início de transição de carreira, antes de você pensar em seguir qualquer pessoa no Instagram, antes de gastar um centavo que seja, conheça as suas forças. O que que você é boa de fazer? E eu não tô dizendo o que de produto que você é boa de fazer, não. Porque já falaram aqui nas lives anteriores, né? Produto é uma profissão generalista. Então, o que que você é bom? Eu vi uma pessoa ali no chat que disse que ela é da gastronomia. Tá bom, o que que você fazia bem nisso aí? Tá? Por que que você escolheu essa carreira? Quais os sucessos que você já teve na sua vida? Porque, justamente por ser uma área mais generalista, eu acredito que qualquer profissão tem algo a contribuir para a carreira de produto. Acho que serão pouquíssimas pessoas que não vão ter experiência nenhuma de vida e que vão cair meio de paraquedas e vão ter que aprender tudo do zero. Você descobrindo em que você é boa, você vai conseguir direcionar um pouco mais a sua carreira para potencializar aquilo que você já é forte e estudar, né, e tentar desenvolver aquilo que você ou tá mais fraca, ou não teve oportunidade de desenvolver ainda, sabe? Então, para mim, o mais importante de tudo, você precisa se conhecer. Você precisa olhar de uma forma muito objetiva, sabe, para os resultados que você já teve, para as atividades que você já fez. Se não teve nenhuma experiência profissional, beleza, mas você não nasceu ontem, sabe? Você tem alguma experiência de vida para você colocar isso no papel de forma objetiva e traçar a sua carreira a partir daí. As pessoas, por exemplo, pessoas que vieram da tecnologia, eu já vi muitas que têm tendência a querer ser PMs técnicas, né? Isso é uma coisa que eu tenho observado, assim, os arquétipos da pessoa de produto, eles estão ficando mais fortes agora. Tem a pessoa de produto técnica, a pessoa de produto de plataforma, a pessoa que é mais ligada no marketing. E isso, a sua área de origem, ela vai ter influência nisso. Você não é obrigada a ficar nisso para sempre, até porque se você está fazendo uma transição de carreira, quer dizer que pode ser que você não goste tanto assim da sua área de origem, mas usa isso a seu favor para se desenvolver. Agora, se você está numa situação que você está numa empresa e não tem ninguém para te ajudar a se desenvolver, talvez seja também a hora de pensar se aquela empresa é o seu lugar. Sabe? Eu já fui a única pessoa de produto numa empresa, numa startup de 50 pessoas, e foi nessa que eu fui promovida à head, foi ótimo isso acontecer, mas eu não dava conta de fazer tudo sozinho, então logo eu tive que contratar e tal. É muito difícil você ser a primeira pessoa de produto numa empresa, principalmente sendo mulher. É muito difícil você ser a única mulher em um time. Então, eu sei que às vezes, principalmente para quem está desempregado, eu não vou julgar ninguém por aceitar um trabalho ruim, porque eu já estive desempregada, a gente precisa pagar as contas primeiro. Mas se você não está numa situação que você consegue crescer, já começa a fazer um plano para sair, sabe? Não precisa ser um plano para sair no mês que vem, não, sabe? Ver o quanto você aguenta e o que é realmente, o que é imprescindível para você numa empresa, e aí você começa a fazer essa busca de forma mais estratégica para não acabar caindo em outra fria depois também. Boa. Até compartilhar um pouco sobre isso, né? Nossa,
Eu passei por períodos difíceis nesse ano, eu imagino que você também, né, com o que recém aconteceu. E a gente tá. O objetivo da ação de hoje é criar esse grupo de apoio, é aproximar essas pessoas. O que me ajudou muito nas situações assim, porque frustração na minha posição de trabalho, na posição de trabalho de qualquer uma que está aqui, é natural. Não é todo dia que é bacana, não é todo dia que eu acordo com o propósito de transformação e que tudo vai dar certo. Mas eu vejo que muitas vezes a gente se fecha numa bolha de frustração, achando que nós somos o patinho feio e que tudo de errado acontece com a gente. No meu caso, o que me ajudou muito, e esse é o caso da Gisélia, eu sou uma pessoa muito fechada, mas no ano de 2022, o que me ajudou muito a lidar com as minhas frustrações foi ter uma pessoa muito próxima a mim, ter um amigo, amigas muito próximas a mim, que às vezes eu estava numa reunião, que a coisa dava muito errado, e quando eu percebia que eu ia perder o controle, eu desabafava com essa pessoa e falava ali, nossa, tal, aconteceu isso daqui, xingava, mandava um emoji ali de frustração para ajudar a pôr para fora e levar a vida na sequência, né? Porque cenários desafiadores e minha leitura 2023 vai ser pior ainda, acontecem. A gente tem que ter essa certa resiliência e entender como a gente suporta, qual que é o plano de sustentação naquele cenário. Verdade. E você tocou num ponto que eu esqueci de falar, né? Que é ter uma rede de apoio. Pode ser uma rede de apoio dentro da empresa, a questão dos aliados que as meninas falaram antes. Isso é muito importante. Pode ser pessoas que. Pode ser nós aqui, sabe? Eu fiquei, né? Agora eu deixei o programa de embaixadoras da Mulheres de Produto, mas eu fiquei durante 1 ano e meio e fiz amigas ali. Sabe? E ali era um lugar também onde eu podia desabafar, participem dessas comunidades. Além do Mulheres de Produto, tem o Admina também, que é uma comunidade que tem muitas mulheres, não é exclusiva para mulheres, mas tem muita gente, é um lugar ótimo para desabafar. Tem outros lugares, assim, ou pode ser, sei lá, aquela sua melhor amiga de infância que não sabe nada do que você faz, mas vai te ouvir, sabe? Quem puder, né, sei lá, às vezes eu desabafo na terapia também, sabe? A gente precisa ter espaço para. Tem dois momentos, né? O primeiro, acolher os nossos sentimentos de frustração. Tá tudo bem se você quiser sair do trabalho e chorar, sabe? Se, tipo, tiver tudo, aquele dia tiver muito ruim, você precisar chorar e se afogar num pote de sorvete. Tá tudo bem, então você acolhe o seu sentimento e mas tem que ter aquele momento de você olhar de forma objetiva, sabe? Se aquilo foi só um dia ruim mesmo, ou se é uma situação tóxica que está se perpetuando, se aquilo é algo que você consegue conviver por mais algum tempo, ou é algo que está prejudicando a sua carreira. É isso, assim, olhar para o subjetivo, para os seus sentimentos, acolher, se dar um tempo, mas ter aquele momento de olhar de forma objetiva também. E já que a gente está nessa vibe assim mais emocional, mais psicológica, uma das perguntas ali que surgiu é sobre a culpa, o desafio, os estereótipos que nós mulheres lidamos. Se a gente, as meninas até estavam conversando sobre isso na live anterior, né? Se a gente tem uma postura de voz muito firme, a gente é acusada, é chamada de mandona. Se a gente tem uma postura de voz mais amistosa, pode ser julgada como fraca. Se a gente lida com uma situação difícil no trabalho, muitas vezes as pessoas ficam olhando para a gente, esperando que a gente vai desabar e tal. Vou compartilhar, né? A gente está nesse ambiente aqui de segurança. Há algumas semanas eu tive que ter uma conversa de remanejamento de equipes. Foi uma conversa extremamente difícil. Eu procurei ser o mais humano possível naquela conversa, mas também o mais racional possível, porque era importante que eu fosse racional com a pessoa para ela entender o que estava acontecendo e quais eram as opções que ela tinha que lidar. Mas depois que a ligação terminou, eu desliguei e eu chorei. Chorei como se o problema era comigo, na verdade, porque era o problema com uma pessoa que eu lidero.
Como que você lida com isso? O que que você aprendeu na tua trajetória, Cíntia, para equilibrar esses pontos? Porque eu confesso até que, nossa, eu olho para a tua postura, te conheço há algum tempo, você é uma mulher que eu admiro e eu tenho como referencial a tua entonação de voz, a forma com que você se posiciona e tal. E eu imagino que isso te ajude te ajude a resolver algumas situações, não te ajude a abrir portas, mas resolver algumas situações. Como que você gerencia e equilibra tudo isso? Então, eu queria que a minha mãe ou as minhas irmãs estivessem aqui para elas contarem para vocês quem era a Cíntia quando ela começou. O meu natural, eu sou uma ogra, sabe? Eu sou muito direta às vezes, eu era muito briguenta, de chegar assim e brigar com o cliente, falar coisas, assim, teve uma vez que eu falei com um cliente que ele não pensa, assim, eu, uma analista júnior numa mesa com diretores de um cliente, eu falei, não, eu não quero falar com você porque você pensa demais, eu quero falar com outro porque ele não pensa. Só que eu tive a sorte de ser uma ogra quando eu era analista júnior, ainda tinha espaço para errar. Então, hoje, como líder, eu tenho todos esses aprendizados de 18 anos de carreira. É, assim, essa questão dos estereótipos é uma coisa que pega muito para mim hoje, porque na maior parte da minha carreira eu não percebia isso, eu não percebia, eu achava que era bobagem quando as mulheres falavam que eram silenciadas, que tinha estereótipo, eu achava que eu nunca tinha passado por uma situação de machismo na vida, então eu passei, hoje eu consigo enxergar alguns prejuízos que eu tive na minha carreira por isso, mas outros eu simplesmente passei por cima com meu jeito ogrinho, trator, sabe? As pessoas tiveram que conviver comigo assim. E todo esse histórico, isso, ser uma pessoa equilibrada não é uma coisa que se aprende da noite para o dia, e a maioria das pessoas não vai ser a pessoa briguenta ao extremo que eu era realmente muito briguenta, a ponto de discutir com um cara que mexesse comigo na rua, não sei como que eu tô viva, porque eles podiam muito bem ter me batido ali, sabe? Então a maioria das pessoas não tem esse comportamento extremo que eu tinha, e vai ter um caminho um pouco mais suave que o meu para chegar até aqui. Mas a verdade é que eu apanhei pra caramba, mas assim, eu tenho uma coisa que eu considero uma qualidade minha, que eu consigo ter empatia pelas pessoas, entender o lado das pessoas, mesmo quando elas estão me deixando puta, sabe? Então, isso ajuda demais e eu tentar me colocar no lugar daquela pessoa, mesmo que seja assim, que a minha conclusão seja que aquela pessoa ele é um babaca machista mesmo, ele está me colocando nessa posição porque ele não confia na minha capacidade. Assim, ter a empatia, não para você perdoar a pessoa, para você ser boazinha com ela, mas para você saber como lidar, sabe? Se ele realmente acredita naquilo que ele está dizendo, naquela posição que está te colocando, não vai adiantar você discutir. Hoje eu escolho muito as minhas brigas, eu recomendo para todo mundo isso. Eu só entro em briga que eu tenho chances de ganhar, de sair com alguma coisa dela, sabe? E o que as meninas disseram mais cedo também, às vezes eu tenho que fingir de boba, tenho que perguntar, não me explica, não estou entendendo. Às vezes a gente tem que simplesmente ignorar que assim, tá falando uma merda ali, mas isso vai afetar em alguma coisa? Não. Então eu vou acolher meu sentimento, vou desabafar na terapia, vou desabafar com as minhas amigas, mas eu vou mostrar, a gente sempre tem que estar mostrando o resultado, sabe? Nunca é fácil. Então, acho que isso é uma decisão muito individual de quantas brigas que eu aguento sem acabar com a minha saúde mental, né? E assim, não se sintam culpadas se você não quiser brigar, sabe? Se você simplesmente, se alguém falar uma merda com você, eu tô falando aqui, gente, desculpa, tá? Mas se alguém falar algo desagradável, te colocar algum estereótipo desagradável e você não conseguir responder, não se culpa por isso. A culpa não é sua, a culpa é desse sistema, é do mundo, da sociedade que coloca a gente nesse lugar, sabe? E respeita o seu tempo, mas busque conviver com outras mulheres. É uma coisa que eu demorei muito para entender. Até alguns 5, 6 anos atrás, eu praticamente só gostava, eu era dessas que gostava de trabalhar com homens, e eu tinha os aliados homens, e tive sorte de ter, sim, homens que me ajudaram pra caramba, mas hoje eu sinto que faz muita diferença ter mulheres na minha vida que me inspirem, sabe? Que contem as histórias delas e me façam sentir menos sozinha.
isso, na hora que a gente tem que lidar com uma situação difícil, com um embate, assim, é muito difícil não chorar, sabe? Eu sou chorona. Então, é muito difícil não desabar ali na hora. Às vezes, assim, a gente tem que simplesmente, pô, não tô a fim de conversar agora, não vou conseguir ter essa conversa agora, porque não tô em condições, sabe? E sempre, né, eu sou dessas advogada da terapia, né? Que isso é uma coisa que me ajuda pra caramba também. Eu sei que é moda falar de terapia, mas para mim, pessoalmente, me ajudou a ser uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, ter essa rede de apoio feminina, ter uma pessoa profissional me ouvindo, né? Se você tiver uma líder mulher, então é o sonho, né? Mas eu sei que isso às vezes é difícil. Mas é importante você ter pelo menos uma aliada, uma pessoa para te ouvir, para te dar esse apoio. Caramba, que inspirador, Cíntia. Muito obrigada. Vamos pegar assim, ajudar as meninas que estão aqui com a gente, nos ajudar também. Vamos pegar algumas coisas do nosso dia a dia, né? Pensando agora, e até foi uma pergunta que fizeram ali no chat, acabou passando batido, tá? Eu vou aproveitar para resgatar essa pergunta. Você entrevista pessoas de produto de diferentes senioridades. Na sua percepção, e hoje a gente começou nós começamos a nossa noite falando sobre transição. Como conquistar a primeira vaga em gestão de produto? Quando você olha para uma pessoa que nunca trabalhou com gestão de produto e dá a ela essa oportunidade, o que diferencia? O que você recomendaria? É o que eu já disse, olha para o seu passado, olha para tudo que você já fez. Eu tenho 99% de certeza que todas vocês já fizeram alguma coisa que tem a ver com produto, alguma coisa que dá para aproveitar em produto. Então, eu olho muito para isso. Assim, como que essa pessoa consegue aplicar aquilo que ela sabe no contexto de produto? Eu não olho ferramenta, eu não olho se você sabe metodologia X ou Y, se você sabe usar o Gira. Isso, para mim, assim, essas habilidades mais específicas, isso é fácil de ensinar. Sabe? Isso é fácil de ensinar no dia a dia. Ferramenta, metodologia, você vai aprender muito mais fácil usando. Então, não faz, para mim, não tem necessidade nenhuma de você chegar em produto sabendo disso. Mas você tem que ter a mentalidade de produto, né? Você tem que saber o que é fazer produto. Eu falo muitas vezes que a área de produto ela deveria chamar área de problemas. E essa é uma opinião polêmica, porque não é só problema. Tereza Torres discorda de mim, eu estou discordando dela nessa, né? Porque ela fala que não é só problema, são oportunidades. Mas assim, que seja problema, oportunidade, porque é isso, sabe? Produto é um nome chique. Mas o que a gente faz, na verdade, é resolver problemas, seja um problema mais técnico, seja uma treta ali, né? Ou seja, problema de um usuário, sei lá, se for pensar, Netflix não resolve problema. Cara, a Netflix resolve, ela resolve o problema do entretenimento, sabe? E resolver problemas, cara, acho que todo mundo aqui é brasileira, né? Brasileiro sabe muito bem resolver problemas, sabe se virar. Eu falo que a habilidade de se virar é a habilidade uma das mais importantes que a pessoa tem que saber, sabe? Não se virar de fazer tudo sozinha, mas se virar de conseguir se enxergar naquele contexto, enxergar o problema que ela quer resolver e saber acionar as pessoas certas. Então, quando eu estou em entrevista com pessoas que não têm experiência em produto, eu olho isso nas experiências que elas já tiveram, sabe? Qual foi o maior problema que você já teve que resolver na sua vida? Teve uma entrevista, essa não fui eu que fiz, não fui eu que entrevistei, eu estava só acompanhando porque era uma pessoa que eu acabei contratando, mas ela era minha amiga, então quem fez a entrevista foi o meu pai. Ela começou a contar a história dela na farmácia, formada em farmácia e bailarina. Foi uma das entrevistas mais legais que eu já acompanhei, porque foi uma pessoa que conseguiu trazer a experiência dela na dança para produto, sabe? Eu já vi outros casos, assim, conheço muitas pessoas que vieram da arquitetura, engenharia, como você mesma, né, Gi? Que conseguem, não são tão próximas assim, mas vai ter pelo menos alguma coisinha ali que vai dar para aproximar, sabe? E essa mentalidade de produto, a mentalidade ágil
sabe? No caso, mentalidade ágil que eu falo, ela está muito ligada à mentalidade de produto, não é saber uma metodologia ágil específica, é você ter essa mentalidade de vamos resolver um problema pequenininho primeiro, vamos ver o resultado disso, sabe? Isso você pode aplicar em qualquer profissão, e eu sei que a maioria das empresas não está olhando dessa forma, né? Que ainda as empresas precisam amadurecer muito em produto, mas não, para mim não tem outra forma, sabe? As empresas estão erradas em buscar tanto ferramenta para júnior, em buscar tantos conhecimentos específicos, em vez de olhar o potencial. Em algum momento vão perceber isso. Né? Eu não sei quanto tempo vai demorar, porque na situação do mercado hoje tem pessoas que acabam cedendo. E tudo bem, se você tiver conhecimentos específicos, você só vai agregar, sabe? Isso só não é o mais importante. Mas, se você precisar ganhar essa experiência específica, busca algum voluntariado, faz um projetinho. O seu produto, ele não precisa ser um produto de software. Tá? Você pode criar um projetinho, assim, o meu Instagram mesmo, quando eu lancei, eu fiz ele como um produto. Sabe? Cria alguma coisa, pensa num problema e resolve aquele problema e documenta isso num case. Eu comecei o meu Insta justamente provocada por isso. Eu falei assim, nossa, eu quero expandir o meu repertório de produto, vou criar aqui um canal e vou aprender com isso, vou entender métrica, o que que dá certo, o que que dá errado. Cíntia, na mesma linha, a Renata ela perguntou, né, para a pessoa de produto que ela já está na área, o que que chama a atenção no momento de uma entrevista? É essa mentalidade de resolver produto também? De resolver problemas também? Sim, isso é importante para todos. Mas para pessoas que já têm alguma experiência, eu olho também a comunicação é muito importante. É importante para todos os níveis, mas quanto mais sênior, mais importante, porque você vai ter que se comunicar em diversos níveis e com assuntos mais críticos, né? Como que a pessoa lida com stakeholders difíceis, né? Eu faço perguntas mais práticas quando eu estou entrevistando pessoas pleno ou sênior, assim, qual que foi a situação mais difícil que você já viveu com stakeholder? Como que você se relaciona com o time de desenvolvimento? Sabe? Como que você se comunica com essas pessoas? Como que você dá visibilidade do que você está fazendo para o seu CEO? Né? Isso aí, para mim, é importante. Aí, nesse caso, né, tem uma certa importância o que a pessoa já viu de estratégia, de discovery, né? Um sênior, por exemplo. Eu não, assim, a gente não vai contratar um sênior para eu precisar fazer a estratégia inteira e a pessoa ficar só no delivery, né? E se fosse para isso, eu contrataria um júnior, dar oportunidade para alguém que está começando. Então, assim, fazer perguntas assim, com exemplos de estratégias e resultados que já foram obtidos. E aí, quanto mais sênior, mais difícil vai ficando, né? Com certeza. E próxima perguntinha aqui, né? E depois eu tenho uma que surgiu aqui. Mas enfim, como você guia a estratégia de produto com os seus PMs, com as pessoas de produto que trabalham próximas a você, de forma a dar autonomia para que essas pessoas criem a sua própria estratégia, mas sem deixar essas pessoas sem o guia. Até essa é um questionamento super comum, né? Não é raro ver pessoas de produto falando assim, poxa, não tem estratégia nenhuma aqui. Então, como que você faz para equilibrar isso? A autonomia das pessoas de produto, mas se manter fiel, se manter alinhado à estratégia. Eu gosto de fazer acordos com as pessoas. Eu sou muito transparente com as minhas lideradas. E então, assim, tudo que eu puder contar para elas da estratégia, eu vou contar. Não é 100%, mas normalmente os meus times estão entre os mais informados da empresa. E felizmente, assim, o time, a empresa que eu estou hoje, ela dá muito espaço para isso, sabe? Tem bastante transparência, então tenho sorte nesse ponto também. Mas eu faço acordos com o time sabe que se eu chegar para ele e dizer, olha, isso aqui precisa ser feito, isso aqui veio lá do CEO, não adianta a gente discutir a vontade dele, a gente vai ter que aceitar esse top-down. Eles vão saber que eu já fiz de tudo para não precisar fazer aquilo, eles vão saber que eu já argumentei e que realmente a gente precisa fazer aquilo no menor tempo possível para voltar a fazer produto da forma que a gente gosta de fazer produto. Então, com esses acordos,
eu consigo estabelecer bem esses limites, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, até na minha vida pessoal, eu tenho os meus limites muito claros, eu levo isso pro ambiente profissional, porque para mim é muito importante que as pessoas, né, como eu já falei, que as pessoas têm a autonomia delas, elas brilhem, mas elas precisam saber até onde elas podem ir. Então, colocando esses limites, fazendo esses acordos, olha, você pode ir até aí, esse resultado aqui, eu preciso. Eu preciso que você esteja trabalhando em algo que vai nos dar receita em curto prazo. Eu preciso que você aqui, não, você pode trabalhar em algo que vai dar receita em longo prazo, seu SPED está aqui para isso. Mas o seu não, eu preciso de dinheiro em 3 meses. Agora, o que você vai fazer dentro disso aí? Você tem esses limites aqui. O que você vai fazer dentro disso aí? Eu confio plenamente em você, sabe, para descobrir o que é melhor nesse prazo. E vou confiar nas suas decisões, vou estar aqui para te apoiar no que você precisar para tomar essas decisões, sabe? Isso, para mim, tem funcionado bem, tanto com pessoas mais júnior quanto com os mais sênior. Boa. E na mesma linha, né? Essa era a pergunta que eu gostaria de te fazer. O meu CEO, ele tem uma frase que eu não gosto muito, mas eu entendo. E no momento atual eu até dou certa razão para ele. Ele fala que quando o time de produto não consegue trazer segurança dos argumentos, segurança daquilo que ele defende, ele vai definir qual que é a estratégia, e aí vem a questão do top-down. Quando eu estou com os meus times de produto, o meu grande desafio, né? Eu sou uma pessoa que eu fui para uma posição de liderança há 10 meses e no começo a minha maior dificuldade foi a questão da confiança, entender que as pessoas de produto iriam trabalhar e performar e trazer as respostas e a gente conseguiria ter uma relação ali de parceria. No seu dia a dia, com as suas PMs, com as pessoas que você lidera, o que é fundamental que a pessoa de produto consiga transmitir para você, seja evidência, seja informações, seja comportamento, o que a pessoa de produto precisa mostrar a você para que você consiga construir essa autonomia e ajude essa pessoa a evoluir na carreira? Ela precisa saber o que ela não sabe, porque 100% de confiança a gente nunca vai ter, sabe? Eu tenho ali, eu tenho os dados, esses dados me dizem XYZ, e assim, com esses dados eu visualizo o cenário tal, e nesse cenário eu tenho esses gaps, a lista das coisas que eu não sei, que eu não tenho como saber agora, e com esses gaps eu tenho tais riscos. Sabe? Isso me dá os argumentos, né? Os argumentos se eu precisar discutir com o CEO, se eu precisar argumentar com quem quer que seja, risco é muito importante, porque é de dinheiro que a gente está falando, né? A empresa não está ali para formar pessoas, sabe, para deixar a gente brincar de fazer descoberta, a gente tem que fazer dinheiro. Então, o risco normalmente tem alguma coisa muito grande envolvida, né? E eu como líder, quando eu vou passar isso para frente, eu não vou chegar e perguntar para o meu chefe ou para o CEO o que você quer que eu faça. Eu vou chegar e perguntar qual desses riscos aqui você está disposto a correr. Sabe? Beleza, você está disposto a correr esse risco, então eu vou fazer isso aqui e a gente vai trabalhando junto para mitigar esse risco, beleza? Né? E isso aí é papel do líder, né? Fazer essa interface. Não é todas as empresas que isso vai acontecer, porque em startup às vezes não vai ter um head de produto, um GPM, mas onde tem, os PMs pelo menos ficam, de certa forma, blindados disso, porque vai ter o líder para apoiar nessa argumentação. Mas é muito importante, o PM tem que saber isso, tem que dar os argumentos para o líder, né? Ótimo, ótimo. Nossa, concordo 100% contigo. Você usou até uma frase que eu sempre uso. Poxa, tem que saber o que a gente não sabe, né? Se você vai pedir ajuda para sua liderança, o que você não sabe? Até onde você estressou dentro daquilo que você tem acesso e o que de fato você não sabe. E Cíntia, pensando na tua trajetória como líder, qual foi o maior perrengue, o maior desafio, a maior dificuldade que você atravessou e como você resolveu ou não resolveu? Enfim, qual que foi ali o teu grande desafio enquanto liderança? Eu estou passando por um desafio muito grande agora, né, por ter virado head. Eu nem sinto que foi uma promoção, porque foi algo que simplesmente aconteceu, de eu ser a única pessoa nessa posição.
eu tenho esse desafio de entender um contexto que não era meu, que é o contexto da tribo, da outra tribo que estava ali com o GPM, que estava na empresa há vários anos e sabia de tudo. Então, eu tenho esse desafio de entender mais esse negócio que eu não conhecia, enquanto estou lidando com pessoas com uma senioridade elevada, que demandam mais de mim do que as pessoas que os júniores faziam perguntas mais fáceis, sabe? E tem a parte boa, né? Esse desafio de trabalhar com pessoas mais sênior está sendo sensacional. Eu gosto do quanto eles me desafiam, mas esse desafio no conjunto, assim, de tá com essa responsabilidade muito grande, que, assim, a empresa, né, como muitas empresas, assim, o Brasil, o mundo não está passando por um momento bom, então como que a gente vai sobreviver sobreviver e voltar a crescer nesse cenário, e sendo eu a principal responsável para isso. Esse é o maior desafio que eu estou passando, assim, que eu vou ter crescido muito se eu conseguir passar por ele. Todos nós cresceremos. E por falar nisso, conectado com a tua última resposta, qual que é a tua leitura para o cenário de produto e para o cenário de empresas de tecnologia para 2023? Então, eu estou menos por dentro das coisas de mercado do que eu acho que eu deveria, sabe? Eu, na posição de líder, eu acho que eu deveria acompanhar mais, mas pela minha saúde mental, eu não estou acompanhando tanto. Eu acredito que, assim, como todo ano, vai dar uma desacelerada agora, desacelerada tanto nas demissões quanto nas contratações, né? E eu acredito que as empresas, depois de tudo que aconteceu nesses últimos anos, mas principalmente esse cenário que a gente já está meio que num pós-pandemia, né? Falando de mercado, né? A pandemia não acabou totalmente, acho que nunca vai demorar para não ter mais Covid, mas o mercado já está voltando ao normal, e era o normal que as pessoas esperavam muito crescimento, né? Então eu acredito e eu espero muito estar certa que as empresas sejam mais prudentes nos seus planejamentos e nas suas contratações. E pensando nas pessoas vindo para a área de produto, eu acredito que vai chegar num momento nos próximos anos, e eu espero que esse momento chegue, de cair um pouco a glamorização da área de produto, das pessoas quererem vir só porque acha chique, acha bonito, porque vai acabar tendo muita gente frustrada também, fazendo uma nova transição de carreira. E desculpa falar isso aqui, não quero desanimar ninguém que está vindo, tá? Mas é uma Mas é super realidade já de necessário. pessoas frustradas. Não, é super necessário mesmo, Cintia. Eu concordo, assino embaixo o que você está falando, sabe? O perigo de você mudar para a gestão de produtos pelos motivos errados no cenário atual, onde tudo muda muito, numa velocidade muito rápida, é muito grande. Vou passar para as perguntas que jogaram ali no chat. A gente está entrando na reta final da nossa live. Daqui a pouco vem o sorteio mais a nossa happy hour. Como dar visibilidade para o CEO que espera um planejamento waterfall? Você já passou por isso? Como que a gente faz para dar essa visibilidade? Já passei. O que exatamente ele quer, sabe? Eu acredito que ele não está desejoso de ver um cronograma bonitinho, não é isso que ele quer, ele tem um motivo para aquilo. Então, entender o que ele precisa realmente, ele precisa. Já aconteceu comigo, o meu CEO estava pedindo um planejamento de 2 anos porque ele precisava conseguir investimento. Então, entendendo essa motivação dele, eu consegui entregar uma coisa que era assim, era um roadmap de 2 anos, e ele estava num formato de um cronograma, sabe, um formato de waterfall, porque assim, para mim o formato pouco importa, sabe? Então, acho que a gente tem que primeiro entender qual que é a real necessidade da pessoa, fazer um trabalho de produto ali com seu CEO também, sabe? Não apenas entregar ali a funcionalidade, no caso, que seria esse cronograma que ele quer, sabe? Mas entender a real necessidade dele, tentar resolver esse problema dele e desapegar um pouco da forma, sabe? Se ele está querendo aquilo na forma de um cronograma, será que você não consegue adaptar o que você tem para ficar ali bonitinho no formato e deixar ele feliz com a forma, quando o que importa mesmo é o conteúdo? Sabe? Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, sabe? Se ele quer um Gantt, assim, beleza, será que o que você tem você não consegue colocar ali? Um exemplo,
O meu CEO hoje, ele quer datas de algumas coisas, ele quer data exata. E o planejamento que eu faço com o time, e o que a gente já fazia há bastante tempo, até antes da minha entrada, a gente não tem data, a gente tem mês. É o planejamento que o time ficou confortável em me dar mês. Quando ele me pede data, o que eu faço? Eu dou o dia primeiro do mês seguinte. Ele está feliz, eu não estou comprometendo que eu combinei com o meu time, sabe? E funciona, sabe? Ele não quer que eu fale janeiro. Se eu falar janeiro, ele vai ficar naquela dúvida e tal. Eu falo, 1º de fevereiro, se eu entregar antes, beleza, o que vai acontecer? Pode ser que o marketing demore mais 15 dias ali para fazer o lançamento oficial e chegar lá no dia 1º de fevereiro mesmo. Mas se a necessidade, se a ansiedade da pessoa, né, ela não precisa daquela data, na maioria das vezes ela não precisa, mas ela está ansiosa por aquilo. Se a ansiedade dela quer um número, dia, mês e ano, beleza, o que eu posso dar para ela que não vai interferir no meu planejamento, na minha forma de trabalhar? Sabe? Isso, todas as vezes, assim, eu já passei por isso várias vezes, nem sempre a gente chega numa solução assim, às vezes a gente tem que realmente ceder, sabe? Teve o caso que eu precisei fazer um planejamento de 2 anos para conseguir investimento. Assim, cá entre nós aqui, ambiente seguro, eu entreguei o que ele queria ver, sabe? Eu sabia que 3 meses depois aquele planejamento ia ser todo mudado, mas ele conseguiu o investimento que ele queria, sabe? Conseguiu, eu não estou mais na empresa, mas eles não estão seguindo aquele roadmap porque não fazia sentido nenhum. E tá tudo bem, assim, o investidor que precisava ver aquele roadmap lá atrás, ele não vai falar com você, olha, não, você tem que seguir exatamente isso aqui, sabe? Ele quer dinheiro. Então, se o CEO for lá no investidor e falar, olha, a gente teve essa mudança de roadmap aqui porque esse outro caminho vai dar mais dinheiro. Beleza, mas eu entreguei o que eles queriam lá atrás, sabe? Você quer ver um cronograma de 2 anos? Toma aqui. Nossa, Cíntia, eu acho que a gente passaria a noite inteira aqui conversando. As tuas histórias são ótimas, só a história da vida real, de quem enfrenta a guerrilha da gestão de produtos. Muito obrigada pela tua participação. Meninas, acompanhem a Cíntia, ela tem um perfil super rico. Você está um pouquinho ausente das redes sociais, mas logo você volta, né, Cíntia? Eu me afastei de tudo que era extra, tirei alguns meses de férias para cuidar da minha saúde, mas eu tô com planos de voltar provavelmente no final de janeiro, eu devo voltar para o Instagram. A LinkedIn volto antes, que LinkedIn dá só para escrever texto, é menos trabalho, né? Então, LinkedIn eu já tô voltando, Instagram devo voltar ali no final de janeiro. Boa, boa. Muito obrigada, Cíntia. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a gente se vê por aí. Valeu, querida. Anda, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, adorei conversar com você. E contem comigo sempre, quem quiser conectar no LinkedIn, quiser chamar para conversar, podem ficar à vontade. Fechadíssimo, com certeza não vamos deixar passar a oportunidade.